Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. E hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal. O título da série é Até que Todos Possam Ouvir. E hoje a gente vai falar sobre Mateus, capítulo 28, o verso 19 a 20, que diz assim: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos. É o texto da grande comissão, onde o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos, não só aqueles que ouviram, que estavam com ele naquele momento, mas todos os discípulos de todas as eras e de todas as gerações. Então esse texto também cabe para nós, se aplica em nossa vida. Muita gente acha que quando ele se converte, ele já ganhou tudo, mas calma. Você estava aprisionado pelo pecado, Jesus veio, te libertou, e agora ele te dá uma missão. É por isso que eu sempre gosto de dizer, quando Jesus chama, vinde, quer dizer, você estava no pecado e Jesus te chamou para a salvação. Vinde, você veio. Agora ele vai dizer, vai, porque ele vai te dar uma missão. Eu quero começar com esta frase, que diz assim: é impossível aproximar-se do coração do Mestre sem se aproximar da missão do Mestre. Um grande engano é você achar que pode ser crente, pode ter intimidade com Jesus, pode amar o Senhor Jesus e rejeitar a sua missão. Não pode. É impossível você se aproximar de Jesus e rejeitar a sua missão. Você amar a Jesus e negligenciar a ordem que ele deu para você. Pelo contrário, todo aquele que se aproxima de Jesus, ele ama a missão de Jesus. Todo aquele que quer conhecer a Jesus, ele vai conhecer a missão e ele vai acabar se apaixonando pela missão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Veja bem, o texto começa dizendo, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Jesus comissionou a igreja para ir a todas as nações. Observe bem que a ordem, como eu já disse no início, não é apenas para os 12 discípulos, mas é para todos os discípulos de todas as eras e de todas as gerações, aqueles que passaram e aqueles que ainda hão de vir. A ordem de Jesus é ide. Esse ide não é uma ordem para que a gente cumpra e pare, não. É uma ordem que a gente vai cumprir e continuar cumprindo a ordem de Jesus. Ide. É um grande privilégio poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Não há privilégio maior. Deus está manifestando a sua glória em todas as nações, em todas as partes do mundo. E sabe quem é que Deus quer usar? A igreja. Deus não usa métodos, Deus usa homens. E a estratégia de Deus na terra é a sua igreja. E quando ele diz ide, mas para fazer o quê? Para fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. Não existe nada mais importante na igreja do que alcançar pessoas e ensiná-las a viver como Jesus. Você já se perguntou qual é a missão da igreja? A missão da igreja é evangelizar, mas com qual propósito? O propósito de fazer discípulos. Antigamente se fazia muitas cruzadas. Montava um palco, um grande som, convidava as pessoas, trazia um pregador, um cantor, e a igreja estava lá presente. Muita gente se convertia nessas cruzadas. Era poderoso, era maravilhoso. Só que de 100 pessoas que se convertiam naquele dia da cruzada, menos de 10 pessoas permaneciam na igreja. E aí eu digo para vocês quais são os problemas. Primeiro, aquela igreja dificilmente tinha uma congregação ali naquela cidade. Então, aquelas pessoas teriam que ser conduzidas à igreja mais próxima. Dificilmente aquela igreja que fez a cruzada tinha contato, tinha relacionamento com as igrejas que estão ali presentes naquela cidade. Então, aquelas pessoas iriam para igrejas que elas não conheciam, que muitas vezes também não pregavam o evangelho verdadeiro,
não cuidava, aquelas pessoas ficavam desgarradas. Com isso, aquele grande índice de salvação era como água escorrendo pelas mãos, porque aquelas pessoas não seriam alimentadas, pastoreadas. Então, observe que fazer discípulo não é só pregar. Você pode pregar e pregar com impacto, pregar de forma explosiva e muita gente se converter. Mas fica faltando alguma coisa. Fica faltando justamente o fazer discípulo. Porque para fazer discípulo, gasta-se tempo. É vida na vida. Isso é você derramar aquilo que Deus colocou dentro de você na vida de outra pessoa. Então, é como pegar um bebê, uma criança, e ensinar a andar, a falar e a pensar. E isso através da palavra de Deus. Não é formar uma cópia de Diego, um discípulo de Diego, mas é formar um discípulo de Jesus, uma cópia de Jesus. Então você percebe que a missão da igreja não é só ir e pregar, mas é ir e fazer discípulo. A ênfase desse texto não é ir, é fazer discípulos. A igreja precisa fazer discípulo em tudo que ela faz. Vamos fazer o congresso dos jovens, mas qual é o propósito? Vamos fazer o chá da tarde das senhoras, mas qual é o propósito? Vamos fazer o congresso de avivamento, mas qual é o propósito? Vamos fazer um evangelismo no sertão, vamos fazer um impacto na rua, mas qual é o propósito? O propósito de ir, irmãos, precisa ser fazer discípulos. E fazemos discípulo convivendo, gastando tempo. Isso você precisa sentar com a pessoa e estudar a palavra de Deus. Você precisa ajudar a pessoa a entender aquilo que Jesus quer dela. Você precisa ensinar a pessoa a amar a Jesus. E a melhor forma de ensinar a pessoa a amar Jesus é através do teu testemunho, é através da tua paixão. E isso vai influenciar aquela pessoa a amar Jesus. Então, se perguntarem para você qual é a missão da igreja, você pode responder sem medo de errar. A missão da igreja é fazer discípulos. Qualquer atividade, qualquer evento que a igreja fizer que não tiver como propósito fazer discípulos, esse evento, essa estratégia não serve, porque vai ficar faltando algo. A igreja pode até inchar, e quando eu digo inchar é de propósito, porque vai ter várias pessoas que não se parecem com Jesus, várias pessoas que estão sendo convencidas a permanecer naquele lugar, mas que não foram confrontadas com o evangelho para se tornarem discípulos de Jesus. Então, mais importante do que ir é fazer discípulo. Então, vá e faça discípulos. É por isso que Jesus disse: vá e faça discípulos em todas as nações, isso em todos os lugares. Lembra o título dessa série? Até que todos possam ouvir. Imagine uma casa pegando fogo. Você vai pegar os móveis que estão dentro dela e colocar para fora para salvar, ou você vai ficar mudando de lugar enquanto as chamas vão alcançando aqueles móveis? É a mesma coisa de uma igreja que trabalha, mas não tem como propósito fazer discípulos. A casa está pegando fogo e ela só está mudando de lugar. Ela está perdendo tempo e investindo energia em coisas desnecessárias. É por isso que nós precisamos entender que precisamos fazer discípulos, porque essa é a missão da igreja, é tornar pecadores parecidos com Jesus por meio da graça, e o instrumento que o Senhor Jesus nos deu para trabalhar, para usar, foi o evangelho. É por isso que você precisa pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, para que vidas possam ser transformadas. E o milagre da regeneração, isso uma velha criatura ser transformada em uma nova criatura por meio da pregação do evangelho, se manifestará diante dos seus olhos. É a maravilhosa graça de Deus. Você deve estar pensando: tá, eu vou, mas quem é que vai comigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem vai com você? O próprio Jesus. Jesus disse que iria conosco. Nesta missão não iremos sozinhos. Jesus estará conosco a cada passo deste caminho. A verdade é que é impossível cumprir a missão sem a presença de Jesus. Como é que nós poderíamos fazer discípulos se Jesus não fosse conosco? Como é que a gente poderia enfrentar os inimigos da missão se Jesus não estivesse conosco?
É por isso que Jesus disse: eu estarei com vocês sempre, até o fim do mundo. Meus irmãos, nessa missão você não está sozinho. Sabe por que é possível fazer a missão? Porque Jesus está conosco. Imagine como seria possível um cristão entrar na Coreia do Norte. Imagine como seria para uma mulher cristã evangelizar e professar a sua fé no Afeganistão. Imagine como seria para um jovem que se converteu através da palavra de Deus, teve um encontro com Cristo, e como é que ele iria se sustentar em um país comunista, em um país radical, onde não respeita a liberdade religiosa. Como seria para um missionário que deseja ganhar almas e entrar nos países da janela 1040? Seria impossível, porque eles matariam. E, na verdade, muitos desses missionários não teriam nem coragem de chegar na fronteira desses países, de medo. Mas Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Ou, em outras palavras, eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Sim, é possível evangelizar. É possível fazer discípulos. O cumprimento desta missão não depende de você. O que Deus quer que você faça é apenas dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e você não irá só. Você não estará sozinho nessa missão. O próprio Senhor Jesus estará com você. Eu estarei convosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, um conselho à igreja brasileira e a você que está assistindo, que é a igreja nesse momento: não desanimem. Avante, igreja do Senhor. A igreja não pode se intimidar com os inimigos, nem se acomodar pelo crescimento do evangelho em nossa nação. Existem esses dois desafios que a igreja precisa vencer. O primeiro é os inimigos da missão. Muita gente não quer fazer discípulos porque tem medo, porque tem vergonha, para não sofrer retaliações e tantas outras coisas. Inimigos internos e externos. E vai amedrontando, aprisionando a igreja para que ela não faça discípulos. E ela agora fica presa, estática, sem se mover, sem falar do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você se calar, Deus usará as pedras, mas a palavra do Senhor será pregada. Então não tenha medo dos inimigos da missão. O segundo desafio é se acomodar pelo crescimento do evangelho na nação brasileira. Hoje em dia temos uma grande porcentagem de evangélicos, de cristãos em nossa nação. Mas a verdade é que muitas vezes a gente olha para isso e pensa assim: se eu não for às nações, se eu não fazer discípulos, o Senhor levantará outro. Não, Deus não depende de mim. Outra pessoa vai em meu lugar. Eu não preciso me arriscar. Eu não preciso sair da minha zona de conforto. Deus tem tantos cristãos aqui no Brasil que Deus levante outro homem, outro jovem, outra mulher. O comodismo é um grande perigo. E nós não podemos deixar que ele venha nos iludir, achando que Deus levantará outra pessoa em nosso lugar. E que a igreja já está crescendo tanto, tem tantas pessoas de influência no meio cristão, no meio evangélico, que não precisa a gente fazer nossa parte. É um engano. É claro que se você não quiser, Deus levantará outro. Mas a responsabilidade de pregar é sua, é intransferível. Você não pode passar para outra pessoa. Você precisa cumprir a sua missão aqui na terra. Se eu não quiser gravar esse vídeo, Deus usará outra pessoa para gravar. Mas eu arcarei com as consequências de não cumprir a minha missão aqui na terra. Ouça, igreja do Senhor, existem milhares de pessoas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Avante, igreja, os campos estão brancos
para a colheita. Por que você está sentado nesse banco? Por que você está parado? Por que você está de braços cruzados? O Senhor da Seara conta com você. Você não pode olhar para trás. Você não pode cruzar os braços. Estamos nas últimas horas da igreja do Senhor aqui na terra. E nós participaremos da maior colheita que esse mundo já teve. Nós estamos nos últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. Deus prepara os cefeiros para uma grande colheita. Eu creio na profecia de Joel 2:28. Eu creio que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Deus derramará o seu Espírito. Haverá uma grande colheita na terra. Porque a palavra de Deus se derramará como um rio, aleluia, sobre todas as nações. E Deus procura os cefeiros da última hora para esta grande colheita. Senhor, conta comigo. Eu gosto muito dessa oração. Senhor, o que tu estiveres fazendo na terra, não me deixe de fora. Se você também quer participar dessa grande colheita, que você possa fazer essa oração. Senhor, faz de mim um cefeiro da última geração. Cumpra sua missão. Jim Elliot disse assim: viva de forma que quando chegar o momento de morrer, não tenha mais o que fazer, senão morrer. O brasileiro ele tem um mal. Ele deixa tudo para a última hora. E nós evangélicos não podemos deixar para fazer discípulos nos últimos minutos do segundo tempo. Porque, afinal de contas, Jesus disse que a volta dele seria como o ladrão. A gente não sabe a hora e nem o dia. Então, hoje é o dia de começarmos a fazer discípulos. Não deixe para que, quando você estiver em cima de uma cama, quando você estiver dando o seu último suspiro, você venha pensar nas coisas que você deixou de fazer, nas oportunidades que você perdeu em fazer discípulos. Quando chegar a hora de você morrer, só morra, porque você cumpriu a sua missão aqui na terra. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo estaremos falando sobre 8 segmentos de povos não alcançados aqui no Brasil. E você fica ligadinho nessa série, porque eu creio que vai te abençoar. Se esse vídeo falou com você, compartilha com teus amigos nos grupos de WhatsApp. Marca aí os teus amigos aqui nos comentários, compartilha com eles e coloca assim: vai até que todos tenham ouvido o Evangelho. Até o próximo vídeo.